E aí, galerinha, salve, salve, há quanto tempo, né? Nós estamos aqui, né, para dar continuidade às nossas aulas EAD, né? Começando hoje pelo ensino médio, em especial a segunda série, né? Dando início ao nosso livro 2, né, no seu segundo capítulo, a Revolução Industrial. Por que começar por esse capítulo? Primeiro porque esse capítulo vai dar base cronológica e sustentável para os capítulos que vão vir seguintes, né? Por primeiro, por terceiro e por quarto, tá? E porque dentro do livro de vocês, no livro 2, tem uma ordenzinha invertida, tá? Por esse motivo a gente vai começar por ele, tá certo? A escola tem algumas ferramentas que possibilitam o ensino à distância, que vocês já sabem, né? Como o site digital, né? Que vocês já usam há bastante tempo, né? Como o AVA, no qual vocês respondem as questões. E agora a gente vai estar mais próximo de vocês com o nosso canal no YouTube, o canal do CPM, certo? Então pega o seu livro 2, né? Ou então abra aí o seu livro digital, né? Seu PDFzinho, e anote no seu caderno as explicações e também o que a gente vai debater na aula, tá bom? Gente, por que falar de Revolução Industrial? A Revolução Industrial está presente em todo o nosso cotidiano, certo? No celularzinho que a gente tem, tá? Nas nossas roupas, nos nossos objetos. Quase tudo que a gente conhece hoje foi construído durante a Revolução Industrial. É muito difícil para a nossa sociedade ocidental ela pensar como era a vida das pessoas antes do processo produtivo se tornar industrial, tá? E a gente tem que entender aonde a Revolução Industrial se insere e se localiza historicamente falando, né? Ela vai acontecer primeiramente na Inglaterra em 1750, certo? Na primeira metade do século XVIII, e ela é um dos elementos que fazem parte da chamada crise do antigo regime, no qual as instituições, né, do absolutismo monárquico, né, dos privilégios do clero e da nobreza, né, das leis feudais e principalmente do poder instituído temporal e espiritual da igreja passam a ser questionados pela classe burguesa, né? E isso vai acontecer pela primeira vez, né, na Inglaterra. As chamadas revoluções puritana e gloriosa vão ser as primeiras experiências no qual a classe burguesa vai ter de controle do poder político em um país, né? Na fase da Revolução Puritana, que iniciou-se com a perseguição religiosa entre anglicanos, perseguindo os puritanos e as outras religiosidades na Inglaterra, né? O Oliver Cromwell é apoiado pelas classes populares, pela classe média inglesa, pelos grandes proprietários de terra agênero, certo? E pela burguesia nascente, né? A burguesia mercantil, vai criar as bases para o sustentáculo, né, da indústria, como os atos de navegação que vão começar a controlar o comércio interno e externo da Inglaterra, né, o desenvolvimento da sua armada e marinha, né, a construção de grandes portos e que vão permitir com que a indústria ela se tornasse possível. Após a saída do Oliver Cromwell, o seu filho não conseguiu continuar o projeto do pai, né? A classe nobre tentou colocar o absolutismo novamente no poder através da dinastia dos Stuart, porém a Revolução Gloriosa vai colocar o poder nas mãos do parlamento, vai tirar o poder político da monarquia, vai transformar a Inglaterra em uma monarquia constitucional e através do uso e do poder do parlamento a classe burguesa pôde criar mecanismos que contribuíssem para o surgimento da indústria, né? A Inglaterra já tinha uma base para isso através do seu acúmulo primitivo de capitais com a exploração colonial, né, fazendo acordos com alguns outros países, como Portugal, né, que vai adquirir fundos para que esse desenvolvimento pudesse acontecer, né, esse investimento pudesse acontecer, né. E fora os atos de navegação, a primeira lei que vai ser criada pelo parlamento que vai favorecer a Revolução Industrial, certo? São as chamadas política dos cercamentos ou lei dos cercamentos, né? Em inglês, Inclusory Act.
que literalmente vai cercar o campo e fazer com que aquela massa de camponeses, né, iniciasse o êxodo rural. O caboclo vai colocar, certo, a sua enxada, a sua foice nas costas e vai migrar, né, gradativamente do campo para ir trabalhar nas manufaturas e posteriormente nas grandes fábricas e corporações, né. Assim vai se ter uma mão de obra livre e assalariada generalizada, porque se não fosse por isso, a Revolução Industrial não aconteceria, né? O trabalhador que ele mesmo produz as mercadorias agora vai receber algo para que pudesse trocar, né, por essas mercadorias, que era o salário. E a partir daí vai se ter um comércio, né, interno, né, um mercado interno, e fazer com que a circulação de mercadorias ela acontecesse, né? Outra coisa importante que a Revolução Industrial vai conseguir para que a Inglaterra se tornasse pioneira é justamente, né, a matéria-prima que era abundante, né, no campo, né, com a produção de algodão e de lã, né, também nas colônias, né, e as fontes e reservas de energia, né, em especial madeira e posteriormente a utilização do carvão mineral, né. Assim, o capitalismo criou bases para se desenvolver livremente, né. Nas palavras do historiador Christopher Hill, um dos grandes nomes aí da história social inglesa, ele vai dizer que entre o século XVII e o século XVIII, em menos de 100 anos, a Inglaterra deixou de ser um país agrário e um país que não tinha tanta importância assim na Europa para se tornar um país desenvolvido e a maior potência da época, né? Por conta da Revolução Industrial, tá? Eu elenquei aqui, né, também para que vocês entendam como esse processo ele foi duro e longo, né, as fases de desenvolvimento da indústria, né. A indústria ela tem basicamente 3 fases. A primeira delas é o artesanato, no qual um único indivíduo ele controla todas as etapas do processo produtivo, né. Vamos supor que o João seja um sapateiro do século XVIII e que para ele construir esse produto e vender esse produto, ele participava de todo o processo produtivo. Ele ia na mata, cortava a madeira, né, costurava, colava a sola, lixava, organizava todo o pedaço da madeira com couro, né, colocava os cadastros e botava para vender na feira, né. Com o passar do tempo, né, o desenvolvimento técnico foi evoluindo, né, e vão surgindo uma nova divisão do trabalho. E nessa divisão do trabalho, né, vão surgir as manufaturas, vão aparecer as grandes manufaturas, né. E dentro do processo da manufatura, né, a divisão de trabalho e especialidade ela é muito maior. Cada indivíduo faz apenas uma etapa ou uma parte do processo produtivo. O João, que fazia o processo produtivo inteiro, agora vai fazer uma única coisa, certo? Ou ele colava o cadastro, ou ele colava a sola, ou ele colocava para vender na feira, tá? Então, na manufatura, a divisão do trabalho, certo? Em especialidades, tá bom? E um indivíduo faz apenas uma única parte de todo o processo. Aqui, ele já vai gradativamente, não entendendo, né? E se separando do processo produtivo como um todo. Com o surgimento da máquina, que vai possibilitar o ser humano a produzir em massa, tá? Ele vai utilizar dessa tecnologia, né, para que pudesse ter um aumento da produtividade, né? Porém, o processo produtivo ele passa a ser totalmente alienado do trabalhador, ou melhor dizendo, separado dele. Ele não entende mais a finalidade do produto, ele não entende mais o processo produtivo como um todo, e ele tá separado de tudo aquilo que envolve a produção, certo? Isso é chamado de alienação do trabalho ou separação do trabalhador do processo produtivo, né? Só que a Revolução Industrial ela trouxe muitos desenvolvimentos, né? Ela trouxe
a modernização dos meios de comunicação, o desenvolvimento dos transportes, né, com a máquina a vapor, com as Marias Fumaças, com os grandes cargueiros, né. Ela trouxe novas fontes de energia, como o petróleo, como a eletricidade, como o desenvolvimento de outras atividades dentro do mundo do trabalho, como o setor metalúrgico, como o setor siderúrgico, como o setor bélico, como o setor petroquímico, né? E tudo isso não seria possível se não fosse a dura exploração que o trabalhador sofreu durante esse intervalo. Não é à toa que os grandes pesquisadores sobre esse período, em especial aí o professor Edvar Metompes, que eu trouxe uma citação dele para vocês, vai dizer que não foram nem a pobreza e nem a doença os principais responsáveis pelas mais negras sombras que cobriram a Revolução Industrial, né? Mas sim o próprio trabalho, né? Eu elenquei aqui algumas características que mostram como o processo do trabalho era difícil nesse período, né? Os trabalhadores eles passavam entre 14 e 18 horas, né, trabalhando nas fábricas, né, em algumas cidades, né, industriais. As fábricas eram lugares insalubres, né, sem iluminação e ventilação, né, onde eram empregados dentro do processo produtivo crianças, mulheres, que recebiam salários bem menores do que os homens, né. Essa exploração do trabalho ela vai acontecer tanto no aumento da produtividade, como também no tempo do trabalho que passa a ser controlado pelo empregador, né. Vai aumentar-se a diferença através dessa exploração entre ricos e pobres, o abismo entre ricos e pobres, né, e vão começar-se a diferenciar duas principais classes, né, a classe proprietária, né, a classe dos grandes capitalistas, dos grandes empresários, e a classe operária, né, a classe proletária, que vai vulgarmente receber esse nome, porque tinha como sua única propriedade, né, os seus próprios filhos. Nesse processo, a natureza ela passa a ser transformada junto com os meios de produção e os instrumentos de trabalho em propriedade privada. Por esse motivo, né, a exploração do trabalho ela assume uma dimensão como nunca antes na história, né? Só que esses problemas não passam desapercebidos pela classe operária e ela vai criar formas de resistência e organização para isso, né? O primeiro grande movimento que vai iniciar a sua resistência à exploração capitalista é o movimento ludista, ou chamado movimento dos quebradores de máquinas, né? O professor Eric Hobsbawm, inclusive, vai dizer que esse movimento é um movimento que vai dar início, né, às mobilizações operárias, que inclusive vai servir de experiência para os outros que vão vir, né? Os movimentos ludistas vão se organizar em diversas cidades industriais e operárias, como Yorkshire, como Manchester, como Liverpool, né? E ele vai receber esse nome, certo, do seu principal organizador, que era o Ned von Lud, né? Por isso o nome ludista. E a tática que eles utilizavam para constituir as suas greves era justamente a quebra do maquinário, porque eles acreditavam no início da produção industrial que a máquina era quem tirava os seus empregos e quem realmente era responsável por todas as calamidades que a classe operária vivia nesse período, tá? O movimento ludista vai inspirar outros movimentos, né? O movimento mais organizado que vai ter nesse período é o movimento cartista, que vai lutar por melhores condições de trabalho, né? Que vai lutar por direitos civis e principalmente vai organizar uma plataforma de reivindicações e entregar ao parlamento inglês com essas exigências, que possibilitasse melhorar constantemente a vida dos trabalhadores, né? Assim vão surgir as chamadas trade unions, que são organizações que juntam trabalhadores de determinado setor ou de região para que pudessem construir lutas comuns, né? E as trade unions vão ajudar no futuro a influenciar a construção de sindicatos, de associações de bairro e associações de trabalhadores, né?
Dentro do movimento cartista, a luta pelos direitos civis vai levar, né, ao aparecimento dos chamados primeiros partidos operários, né, que vão tentar participar do processo político eleitoral inglês, né, dentro do parlamento e também das mobilizações e organização das greves, né. Assim vão surgir os partidos social-democratas no século XIX. Tendo em vista que a exploração capitalista não acontecia apenas a nível local, né, a partir da Liga dos Comuns, né, uma organização de trabalhadores ingleses, né, há uma necessidade de se construir um instrumento internacional de luta, né. Esse instrumento é a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, que inclusive vai ter a presença de grandes pensadores sociais, né, e filósofos, como o Karl Marx, o Friedrich Engels, né, que vão construir o socialismo científico, e também os pensadores que vão dar origem ao anarquismo, né, como Proudhon, como Mikhail Bakunin, né, como outros pensadores importantes do período, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo que a gente conseguiu debater aqui sobre a Revolução Industrial, né? Continue acompanhando o canal do CPM no YouTube, resolvam as atividades que vão estar presentes na Agenda Edu. Um grande abraço e até a próxima.